Bom dia, bom dia. Tudo bem, Michele? Oi, Tati. Tudo bom? Vamos dar um tempinho. Oi, Lucas. Tudo bem? Esperando aqui vocês entrarem. Que domingo lindo, maravilhoso de primavera. Hoje eu mal pude acreditar nos meus olhos quando eu abri os olhos de manhã, abri a janela e falei, meu Deus, aquilo brilhava. Tudo bem? Vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir entrando. Bom dia, bem-vindos. Bom dia, Gi. Tudo bem? Que bom ter vocês aqui, como sempre. Tá todo mundo me ouvindo bem? Pode me dar um joinha aí, quem tá me ouvindo? Muito bem. Vamos... obrigada. Vamos começando então. Gente, a gente tem um dia... Eu acho esse tema muito candente, né? A gente vai falar hoje de... Bom dia, Pati. A gente vai falar hoje de libertando-se de hábitos nocivos. Eu acho esse tema maravilhoso. Queria dividir com vocês como é que eu... Queria duas coisas, na verdade. Primeiro, contar para vocês como é que esses temas aparecem na minha experiência, né? E segunda, pedir a colaboração de vocês também. Então, normalmente, eu acho que eu já comentei isso aqui, não sei, mas de manhã tem uma varanda bonita no meu quarto e é onde eu sento tomar café com meu marido e a gente tem papos sobre a vida, o universo e todas as coisas, né? A gente tem uma afinidade filosófica, espiritual muito, muito bonito, muito bacana. E normalmente nessas conversas, que são livres, a gente, né, vai lidando com o que tem, emergem os temas que eu falo, nossa, vou falar sobre isso essa semana. Então, é muito legal. Bom dia, Fafá. É muito legal. Eu gosto de como isso emerge, né? Não é algo que a gente sente e pensa a respeito, né? E como eu sou, quem me conhece, quem está me acompanhando sabe, eu tenho uma formação tântrica. Isso significa que tudo está conectado com tudo, né? Não é à toa que eu amo meditação não dual, onde na verdade abarca a totalidade da existência. Quando essas coisas acontecem, esses temas emergem, eu tenho muita coisa para falar, né? Mas eu queria, na verdade, pedir para vocês, quer dizer, eu acho que eu tenho assunto para falar enquanto eu viver. Se eu tenho uma vida bem comprida, eu ainda vou ter muito assunto para falar, porque tudo está conectado com tudo e é muito legal a gente fazer essas conexões, né? E olhar para a vida a partir desses pontos de encontro, onde tudo se encontra. Mas então eu tenho duas coisas para comentar com vocês hoje, antes da gente entrar no tema de verdade. A primeira é pedir para vocês me contarem sobre o que vocês querem ouvir. Né? Porque às vezes tem alguma coisa, algum assunto que para vocês também é candente, vocês gostariam de me ver falar sobre isso, me ouvir falar sobre isso, da perspectiva da meditação não dual, que na verdade é toda a perspectiva do Advaita Vedanta, né? Me fala, tá bom? Então entra aí nos canais do saber, manda uma mensagem para mim e fala assim, eu queria que você falasse sobre isso. E aí eu vou ouvindo e a gente possa talvez direcionar um pouco mais aqui, né? O que eu conto para vocês, sem ter que eleger sozinha ali na hora que aquilo emerge, embora emerge, vocês também fazem parte de toda a realidade, né? Mas eu queria convidar vocês então a, por favor, me falarem do que vocês mais gostariam de ouvir, tá bom? Eu vou ter o maior prazer em elaborar isso a partir da perspectiva da meditação não dual. Então me conta aí nas redes sociais, vou adorar ouvir e preparar domingos meditativos com base nos temas que vocês me trouxerem. A segunda coisa que eu queria falar para vocês hoje é, antes da gente entrar no tema da semana, eu tinha comentado com vocês a respeito
da nossa comunidade, né, que era para entrar no ar hoje. E a gente vem trabalhando durante a semana nela, durante algumas semanas, na verdade, e na sexta-feira eu e minha equipe resolvemos não colocar a comunidade no ar ainda, tá bom? A gente está trabalhando nela, eu vou contar para vocês, então as lives ainda vão estar disponíveis, mas porque emergiu uma coisa, eu queria aproveitar para contar para vocês isso, emergiu uma coisa que se chama esforço. A gente vive um paradigma onde o esforço, né, ele é muito remunerado, ele é muito bem visto, a pessoa esforçada, né? Minha mãe falava, o homem bom para casar é o moço esforçado, você tem que ser esforçada. E legal, é verdade, não é que não tem valor no esforço. Mas dentro do paradigma no qual a gente vive, né, eu procuro viver, o esforço significa que a gente está tentando pressionar uma coisa que não está na hora ainda de acontecer. Então, não é o trabalho, tá, gente? Trabalho é diferente de esforço. O esforço é quando a gente começa a ficar difícil, sabe? E aí a gente tive uma reunião com a Tati essa semana, na sexta-feira, e a gente resolveu pausar um pouquinho, porque ainda não é hora. E tudo é certo como é. Então, não, a comunidade vai acontecer, eu tô só lembrando vocês que, diferentemente do que eu havia comunicado domingo passado, ela ainda está no forno. Então, não tá assada ainda. Assim que sair do forno, eu aviso vocês, tá bom? Então, entrando no tema dessa semana, eu queria convidar vocês a, por favor, mandarem um aviãozinho para a galera aí que vocês acham que sofrem com essa coisa de hábitos nocivos, né? A gente fica, acho que quase todo ser humano acho que tem algum hábito que ele sente que não ajuda na vida, né? Verdade, Paty, a diferença entre esforço e dedicação, né? O esforço, ele implica, ele tem um peso com ele que é quando eu sinto, né, a minha maneira de ver, é quando a gente está lidando na contramão da vida. A correnteza ainda não está. Então, é isso, né? Então, quando a gente está feliz e está bem, e aquilo vai num fluxo, vai num flow gostoso, a gente está a favor da vida. Então, tem que estar ouvindo a nossa volta, né? Além das nossas ideias de como e quando as coisas têm que ser, porque a gente é parte da realidade, a gente tem que estar ouvindo também o que é que a vida quer, né? Tem o que eu quero e tem o que a vida quer, né? Então, ter essa sensibilidade. Bom, voltando então no tema dessa semana, a gente está falando de hábitos nocivos, né? Esse assunto veio veio de muitas maneiras, já aparece porque ele é um assunto importante para todos nós, mas particularmente uma amiga querida, uma vez conversando comigo, falou assim, o que tem maior dificuldade, eu vejo, é que quando eu vejo que eu estou fazendo alguma coisa que eu sei que não é legal, eu já tenho essa consciência, mas quando eu vejo eu estou fazendo aquilo de novo. O que acontece, né? Nessas horas? Por que é que a gente repete um padrão que a gente está vendo que aquilo não serve mais, ou que aquilo não serve mais para a nossa consciência mais alargada das coisas, né? Porque tomar consciência, gente, já não é fácil, né? Vamos falar aqui. A gente reconhecer o quanto nós estamos contribuindo para determinados resultados na nossa vida que não são bons, não é fácil. A gente não vive um mundo que nos auxilia a fazer isso. A gente não vive uma cultura, a gente não teve uma educação que nos oriente a olhar para essas coisas, né? Pelo contrário, a gente vê sempre uma cultura de o problema está sempre fora de mim, ele nunca é meu, né? Eu estou sentindo assim porque o outro fez aquilo, ou estou sentindo daquele jeito porque o mundo não é do jeito que eu queria, a gente não tem, tá? Isso, por favor, isso não é uma crítica, isso é a constatação de um dado de realidade. É um paradigma no qual a gente vive, né? A gente não foi criado para assumir responsabilidade pelo aquilo que a gente está sentindo, pelo que acontece conosco. E, de novo, isso faz parte do paradigma vigente, né? A gente está sempre... porque, claro, e veja que a evidência, se a gente não olhar muito profundamente, as evidências comprovam isso, né? Porque imagina, eu estou bem feliz, aí, de repente, o meu marido faz alguma coisa que me faz me sentir mal. E daí eu falo, é óbvio, o nexo causal tá lá, ele fez, eu estava feliz antes, ele fez, me senti mal, a culpa é dele. Olha que facinho, né? Tá evidente que é isso que está acontecendo. E daí a gente fica bravo com o outro, fica bravo com o mundo, fica bravo com o governo, fica bravo. Eu não estou dizendo, gente, né? Vamos alargar a perspectiva aqui, eu não estou dizendo que
não tem coisas no mundo que podem ser melhores, inclusive no meu marido e em mim, em todos nós. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da gente assumir, primeiro, responsabilidade pelo que nós estamos sentindo, né? Isso é nosso. Então, isso acontecendo, isso normalmente vem com maturidade para aqueles de nós que têm a sorte de poder explorar esses territórios internos, né? Aqueles de nós que são chamados ao autoconhecimento, porque tem uma grande parcela da humanidade que não quer nada a ver com essa história, né? Acha que o problema é do outro mesmo e eu tenho que ir lá, o outro tem que mudar para eu ser feliz, né? O mundo tem que ser diferente, que daí sim eu vou conseguir ser feliz. Se o outro fizer o que eu quero, se o mundo se acomodar às minhas ideias, aí eu vou ser feliz. Assumindo que esses não somos nós, senão a gente não estaria aqui, né? Para aqueles de nós que já entendeu que não é assim que funciona, né? Que a vida, que está dentro do nosso poder, né? O território dos nossos sentimentos, a gente vem falando sobre isso nas 2 últimas lives, né? Como lidar com sentimentos difíceis, parte 1 e 2. Então, assumindo que nós já temos essa maturidade de ter a responsabilidade por aquilo que eu estou sentindo, que isso não está no outro, não quer dizer que o outro não pode ser melhor, quer dizer que não é da minha conta, eu não tenho gerência sobre o outro, eu posso convidar o outro a perspectivar as coisas diferentes, mas eu não posso fazer com que ele que ele veja a vida diferente, né? Então, assumindo esse patamar, é a partir daqui que a gente vai conversar, tá bom? Então, eu estou assumindo já que nós tomamos consciência de que tem algo que a gente faz com a nossa vida e que a gente já sabe, constatou que não é bom, né? Que cada vez que a gente faz aquilo, o resultado não é legal. E aqui, gente, vocês podem expandir isso porque vocês quiserem imaginar, né? Eu vou dar alguns exemplos para traduzir o que eu estou falando, mas isso funciona para tudo, tá bom? A outra coisa que eu quero falar para vocês antes de entrar especificamente nesse tema é de que, gente, eu adoro terapia, eu sou terapeuta, eu não sou psicóloga, estudei biopsicologia, mas não sou psicóloga formada. Eu sou terapeuta, a terapia me ajudou muito, eu tenho uma psicóloga maravilhosa, né, que me auxiliou durante anos. Não é nada contra a terapia, tá bom? Mas existe uma abordagem terapêutica para isso, né, psicológica. E ela é maravilhosa, ela vai ajudar a gente a trabalhar os nossos hábitos, né, porque a gente volta para aquele mesmo lugar e tal, e é ótima. Não é o que eu vou falar hoje, tá bom? Nós vamos passar por ali, porque nós estamos falando de aspectos da psique humana, né? Mas o meu papel nesse momento no planeta, e nesse momento falando com vocês, é trazer uma perspectiva da meditação não dual para os hábitos nocivos, tá bom? Então, é sobre isso. Então, se vocês quiserem uma perspectiva das muitas terapias que lidam com isso, e tem muitas, né? Nós vivemos um mundo fascinante, que a gente tem um monte de ferramenta na nossa disposição para lidar com hábitos nocivos e tudo mais. Tem um monte de coisa aí disponível para vocês, tá bom? Eu vou dar uma perspectiva da meditação não dual, não é algo que a gente vê todo dia. Então, eu já queria só trazer esse disclaimer aí, né? Esse aviso para vocês, porque o que nós vamos tratar aqui não é uma abordagem psicológica tradicional para a questão dos hábitos nocivos, tá bom? Então, eu espero que, ainda não sendo talvez o que vocês estão imaginando, vocês consigam sair dessa live com algumas provocações e com algum outro espaço em volta dessa ideia. Isto posto, vamos então ao nosso tema. Sentimentos nocivos, para efeito do que eu estou falando aqui, são hábitos nocivos, né? Não sentimentos, mas os hábitos nocivos são aqueles hábitos que a gente sabe que provocam um resultado que não é aquele que a gente quer na vida, né? Então, por exemplo, para efeito dessa pessoa aqui, com quem eu estava conversando, uma das coisas que ela estava me trazendo era a dificuldade que ela tem em relacionamento. Tem coisas que ela é muito ciumenta, aí ela se sente insegura, e daí ela vai lá e começa a ficar fuçando o celular do namorado, e daí, claro, encontra o que não quer, né? Porque não tem fora e não tem dentro, a vida está sempre, né, dentro aqui da cosmologia que eu estou usando. Não tem fora e não tem dentro. O que está acontecendo lá fora reflete o que vai aqui dentro. Então, eu vou emprestar então a história dela aqui para vocês, porque
Parece uma história comum, né? Vocês concordam? Quem conhece quem é assim? Quem fica lá fuçando carteira, celular, entra na rede social do outro, cria perfil para saber o que o ex está fazendo, ou a ex está fazendo. Vocês devem ter, né? Eu estou dando, de novo, gente, esse é um hábito nocivo, tá bom? Estou usando esse assunto para poder trazer um exemplo do que a gente está fazendo aqui. E ela sabe, né? Ela já tem maturidade, já se trabalhou internamente e sabe que é um comportamento que não... Porque veja, o que acontece? Na raiz do ciúme, estamos usando o ciúme aqui como exemplo agora, na raiz do ciúme está um senso de insuficiência. Né? Por quê? Porque qualquer coisa nos ameaça. Se eu sou muito ciumenta, significa que eu tenho, dentre muitas coisas, significa que eu sinto que qualquer outra pessoa ali fora, né? Qualquer outra mulher, qualquer outro homem, qualquer outra pessoa pode ser uma concorrente para a minha relação, certo? Então, para isso significa que eu tenho muito pouca estabilidade ou crença ou força no meu próprio valor, né? Porque qualquer pessoa ali na esquina pode ser mais atraente, mais bacana do que eu. E isso gera um senso de insegurança constante, né? Então, na raiz disso, na raiz do ciúme, está um senso de insuficiência. De que quem eu sou, do jeito que eu sou, com as qualidades que eu tenho, com o meu charme pessoal, não é o suficiente para manter uma relação sustentável. Isso normalmente é aprendido quando a gente é bem pequenininha. Insegurança, baixa autoestima, né? Exatamente, é baixa autoestima. Quando a gente a estima própria, a falta de amor próprio. A gente aprende isso quando a gente é bem pequenininho, tá? Assim, ó, titico. Bem pequenininho. Então, isso tudo tá nos nossos mapas ocultos. A gente não sabe de que... A gente não tá consciente de que isso está acontecendo dentro de nós. Se você for conversar com alguém, né, eu mesmo, essa pessoa que eu estou falando, uma mulher maravilhosa, linda, charmosa, bem-sucedida, tem um monte de coisa legal, né, na história dela, mas não é como ela se vê. Tá? Adicionado a isso, normalmente vem histórias, evidências de relacionamento infelizes, né? Eu estava vendo um estudo uma vez, falando de filhos de famílias disfuncionais, né? E americano adora fazer estatística, né? Eles são muito bons com isso. Eles criaram esse conceito de estatística. E eles estavam falando que se você definiu que é uma família disfuncional, os filhos de famílias disfuncionais são 98% de nós. 98% das famílias são disfuncionais, né? Dentro daquela definição que eles estavam utilizando. Basicamente, o que a gente quer dizer aqui? Se a gente viveu relacionamentos difíceis à nossa volta, se os nossos pais tiveram um relacionamento difícil, adultos importantes da nossa vida, de novo, a sensação de baixa autoestima e de necessidade de controlar o mundo lá fora, porque quem eu sou não basta para estar aqui relaxado, feliz e contente, isso tudo somado gera um hábito de ser, né? Que daí deflagra na nossa vida adulta, por exemplo, disfunções relacionais como essa, né? Quer dizer, tá tudo bem e a gente está lá procurando o pelo em ovo. Ou a gente procura parceiros e parceiras que vão confirmar essa profecia que se autocumpre, né? Que é a profecia que se autocumpre da minha não-valia. Então, eu vou procurar, e isso tem muitos estudos que mostram isso, né? Se você for, por exemplo... do mesmo jeito que tem o AA, né, as associações de alcoólatras anônimos, tem também das pessoas que são viciadas em sexo, em relacionamento, né? E quando você ouve essas pessoas falando, né, que homem nenhum presta, mulher nenhuma presta, na verdade, todos os parceiros que eles escolheram, todos os sintomas estavam lá, de que aquilo não ia dar certo, né? Então, mulher nenhuma presta, o cara já passou por 30, 40 relacionamentos e todas as mulheres têm o mesmo perfil. Porque é uma profecia que se autocumpre, né? Então, como a pessoa tem a autoideia, a autoimagem inconsciente,
Porque se você for conversar com a pessoa, é claro que na consciência dela isso não tá lá, né? E inconsciente de que ela não vale nada, ou de que relacionamento não pode dar certo, ou que a gente não pode confiar nas pessoas, né? Como ela tem essa ideia inconsciente, ela procura parceiros, porque a mente, gente, mapeia parceiros em menos de 2 segundos, tá? A hora que você encontrar alguém na sua frente, a sua mente inconsciente, em menos de 2 segundos, já mapeou toda a energia, toda a organização daquela pessoa. E ela já está te trazendo informações do que é que você vai encontrar ali, né? Então, a mente mapeia e busca parceiros que vão provocar a mesma repetição de padrão dentro da pessoa, certo? Então, a gente escolhe essas experiências, né? Eu vou repetir, a gente escolhe essas experiências, só que a gente escolhe inconscientemente, então isso não aparece pra gente, a gente não vê. Até aqui, para quem estuda psicologia, sabe que nós estamos falando de um território muito comum, tá? Então, vocês já perceberam isso? Já viram uma mulher que era casada com um alcoólatra, daí separa do alcoólatra e casa com um outro marido alcoólatra, né? Porque tem um lugar, tem um papel naquela relação. Tem um papel no modelo relacional daquela mulher ou daquele marido que está com a mulher que não vale nada, né? Que é o único papel que a pessoa sabe, não é, Lucas? É o único papel que a pessoa sabe assumir. Então, veja bem, no caso dessa pessoa que eu trouxe para vocês, essa minha amiga, o único papel, né, que cabe naquele momento é da mulher que não foi valorizada, né? Isso deve estar de alguma maneira na história da pessoa. De repente a mamãe que não se sente valorizada e a filha não aprendeu a fazer isso. É o único lugar nas relações em que a pessoa cabe. Ela só cabe ali. Ela não sabe se relacionar a partir de outro lugar. Então a gente busca parceiros e parceiras, né? Que vão confirmar esse lugar, esse papel. Só que a gente busca inconscientemente. E aí, onde é que mora o inferno? Na minha descrição de inferno é essa. Quem me acompanha já me ouviu falar isso antes. O inferno é a hora que você descobre isso, você traz a sua consciência e fala, meu Deus, eu estou aqui repetindo um padrão que eu aprendi lá pequenininha, que não me serve mais, mas quando eu vejo eu estou fazendo. E o hábito é mais forte do que a gente. Já aconteceu com vocês isso? Vocês se darem consciência, tomarem consciência de um padrão que não é legal para vocês, mas quando você vê, vocês estão fazendo? Já aconteceu com alguém? Quando a gente começa a comer compulsivamente, quando a gente bebe compulsivamente, quando a gente tenta dormir para fugir de uma situação, né? Tem gente que vai dormir. Ah, tá difícil, vou dormir. Quem sabe a coisa se resolve lá em algum outro lugar que não me envolva, porque eu não consigo lidar com isso. Não é isso? Quando a gente busca empregos e trabalhos onde os nossos valores, as nossas potências não são reconhecidos e a gente está lá no mesmo lugar, a gente é mandado embora com o mesmo ranço, aquela coisa, aquela sensação de que, né, você não vale nada, né? Eu também, gente, tá? Isso aconteceu comigo. É por isso que aparece na minha experiência, eu quero contar isso para vocês, porque isso é muito humano, isso é muito nosso, né? Então, quando essas coisas acontecem para nós, a gente vive uma coisa. Alguém aqui que já tem mais de 18 anos já ouviu um filme chamado, em português, O Feitiço da Lua? Acho que é um filme da década de 90, 85, acho. Ele é bem antigo. Feitiço da Lua. Em inglês é O Dia da Marmota. É muito legal esse filme, porque o cara... E também é uma ideia recorrente, né, nas artes. O personagem principal lá, ele acorda de manhã no Dia da Marmota, né? E o dia dele fica se repetindo. Ele acorda no mesmo dia, todo dia. Ele acorda de manhã, é como se ele acordasse todo dia no mesmo dia, né? E aí ele vai dormir, quando ele acorda, começa a acontecer tudo que já acontecia com ele no mesmo dia. Alguém falou aqui, talvez fugir de um relacionamento também seja fugir de relacionamento. Feitiço do tempo, isso, obrigada, Danilo. Eu tenho pouco mais de 18, Danilo, por isso. Isso aí, feitiço do tempo. É com a Cher? Então tá, obrigada. Então, a coisa que acontece, né? Alguém falou aqui fugir de relacionamento. Exato. Você não vai se relacionar, você dá um jeito da pessoa não ser a pessoa que você quer,
tá lá, tá o príncipe encantado, a princesa encantada, né, com todos os demônios e os anjos dela, porque é isso que torna a gente tão maravilhoso, não é? Tudo isso que a gente é. Só que a gente dá um jeito de invalidar aquela relação, de invalidar a pessoa, de invalidar, né? Então, voltando para o filme, O Feitiço do Tempo. Então, ele vai vivendo o mesmo dia o tempo todo, né? E é isso que a gente faz. Quando a gente está preso num hábito que é nocivo, você está vivendo o mesmo dia, você está vivendo a mesma relação. Muda os players, né? Mas a relação, a dinâmica não muda, continua a mesma coisa. E por que a gente faz isso, gente? A gente faz isso porque isso nos dá... Agora eu vou entrar com a perspectiva da meditação não dual, tá? Deixa eu falar então um minuto antes. Deixa eu dar um passo atrás. Da perspectiva da psicologia, a gente faz isso porque isso é familiar para nós, né? A gente não sabe fazer diferente. Não sabe, né? Nesse filme, particularmente, O Feitiço do Tempo, vou dar um spoiler aqui, o convite é para ele fazer diferente. Ele não sai do lugar enquanto ele não faz diferente o dia dele. Enquanto ele não começa a quebrar os hábitos de quem ele é, né? Então, esse filme é muito legal. Como você se sente, né? Então, Danilo, é isso. Para todos nós é assim, gente. Inclusive quando a gente já está consciente de hábitos muito nocivos. Isso não tem fim, tá? Então, por exemplo, eu vou dizer, eu pela própria oportunidade da meditação não dual, né? E também por ser terapeuta, por ser terapeutizada, isso normalmente emerge com alguma facilidade no meu campo de visão, né? Então, hoje eu olho para a minha vida, eu não vejo hábitos muito ruins que precisam... Quer dizer, minha vida está rodando bem. O grosso eu já tirei da frente, por enquanto, nesse nível, por enquanto, né? Pelo menos. Nada apareceu muito candente que danifique ou que limite a minha experiência de realidade. E ainda assim, eu vou dizer para vocês, vira, mexe, emerge um negócio que eu falo, meu Deus, olha lá. Olha eu de novo aqui, presa no Feitiço do Tempo, né? No Groundhog Day, no dia da marmota. Tô aqui presa na mesma experiência. Então não tem fim, tá, gente? Então é a primeira grande coisa. Não tem, se você é humano nesse mundo, pode ter, sei lá, de repente algum espírito muito iluminado aí que tá vivendo no sobre-humano, né? Não tem fim. Isso é quem nós somos. E não precisa ter. E esse é o grande barato, né? Então, qual é a perspectiva da meditação não dual para isso? Quando uma energia é deflagrada, né? Quando a gente solta uma bola e eu jogo, ela tem uma trajetória a cumprir, né? Então, usando essa coisa da bola, tem uma energia dentro de nós que foi construída, né? O momentum dela foi criado talvez em muitas vidas passadas, né? Isso muito das constelações familiares falam isso, né? Muito do que a gente está repetindo aqui nem é necessariamente nosso, restrita à nossa individualidade, tá lá, é uma resposta, é um padrão de resposta à minha dinâmica familiar, né? Que pode estar lá 4, 5 gerações atrás. Então, da perspectiva da meditação não dual, quando uma energia é deflagrada, quando a gente solta uma bola no espaço, né? Ela tem um tempo e uma trajetória a ser cumprida nesse tempo. Se a gente congela o tempo, a bola pode ficar parada lá, né? Mas a hora que a gente soltar a tecla do tempo de novo, ela vai continuar cumprindo essa trajetória, a menos que alguém venha e interfira nesse processo, né? E pode mudar a trajetória da bola, né? Alguém vem dar uma quicada, pega ela no ar e joga para o outro lado. Ou alguém consegue ter força suficiente para parar ela no peito e ainda assim ela vai bater e quicar, né? Então, essa é uma analogia que nos ajuda, gente. Por que a gente fica voltando para esses hábitos mesmo quando nós estamos conscientes deles? Primeiro, porque, de acordo com a não dualidade, né, da Advaita Vedanta ou da meditação não dual, isso nos dá, em última análise, um senso de que eu existo. Né? A gente precisa... É mais ou menos assim, nossa, tô eu nesse lugar de novo, fazendo essa mesma coisa. Ai, que bom. É como se eu olhasse no espelho e falasse, ainda tô aqui. Eu não sumi, eu não desapareci. Ainda tô aqui. Essa sou eu. Porque percebe que esses hábitos nos definem? Se você tentar se definir, você vai sempre, invariavelmente, bater num hábito. Né? Você não existe per se.
Se eu perguntar para você quem é você, que é a grande pergunta filosófica das grandes tradições espirituais, quem é você? Alguém vai dizer, eu sou filha do fulano, da Beltrana. Não, não perguntei quem são seus pais. Quem é você? Eu sou Simone, eu faço... Não perguntei o seu nome. Quem é você? Não, mas eu sou instrutora de meditação não dual, eu sou casada com o Greg, tenho uma... Não perguntei nada disso. Quem é você? Se você ficar perguntando quem é você e for levando essa pergunta, né, adiante, você vai ver que você... Estão sentados? Você não existe. Você e eu somos um conjunto de ideias, e a vida é um conjunto de ideias. Não é que não tem realidade, gente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a nossa ideia de nós não existe. Como a gente fala do governo. Porque o governo em si não existe. Ele é um conjunto de pessoas agindo. Né? Não existe governo, uma entidade de governo. Você não está andando na rua e daí você encontra o governo subindo a rua. Então, do mesmo jeito que não existem republicanos, e democratas, e bolsonaristas, e petistas, isso são pessoas com um aglomerado de hábitos, de ideias. É isso que nós somos. É um aglomerado de ideias que emerge num determinado momento na existência e desaparece no outro. No final do dia, é muito libertador. É aterrorizante também, viu, Lucas? Mas é libertador. No primeiro momento é aterrorizante. Como é que eu não existo? Não, você não existe. No segundo momento é libertador. Porque já que você não existe, você pode escolher como é que você vai, com que hábitos você vai. Pode escolher até certo tanto, tá? Mas no final do dia, tudo que a gente faz, principalmente aqueles hábitos, também os hábitos nocivos, né? Eles estão lá a serviço da nossa identidade, da nossa ideia de quem nós somos. Então, percebe que se você, por exemplo, come compulsivamente, ou se você fuma, ou se você bebe, qualquer hábito que você tenha, ou se você vai lá checar o celular, vocês percebam uma coisa, na hora que isso está acontecendo, primeiro vem aquele desejo, e daí aí vem lá o anjinho, não vai fazer isso, não vai te ajudar, você já, né, se você está comendo, você não está com fome, você vai comer mais do que você precisa, ou vem lá a vozinha, né, a consciência no nosso... Aí vem a outra, não, faz, porque, veja bem, você está tendo que lidar com uma situação super difícil, ou veja bem, você não pode confiar nessa pessoa, se você não cuidar disso, ele já deu motivo para você desconfiar lá atrás, ou ela já deu motivo para se comportar assim. Aí fica essa dinâmica, né, e isso gera uma tensão. Me corrija se eu estiver errado, gente, nossa, não é assim, gera uma tensão. Aí aquilo vai crescendo, vai virando vai aumentando a pressão dentro de nós. Aí a hora que a gente vai e faz a coisa, né, dá uma taquicardia, né, a gente está vendo, quem está assistindo a temporada do The Crown, na Netflix, a gente, né, estão aparecendo agora com as questões de bulimia da princesa Diana e tudo mais, e do príncipe Charles, que foi acostumado, né, a ser desacreditado e descreditado também. Então, quer dizer, é interessante como tudo se repete, né, a infância dele vai se repetindo na vida adulta. É bem o feitiço do tempo, né? Um outro exemplo muito candente disso. Aí a gente sente aquilo, daí a gente vai e faz, aí aquilo dá um alívio. É como uma curva orgástica, né? E no cérebro é desse jeito que acontece mesmo, uma curva orgástica. E daí a gente fez. A gente se sente um lixo, porque daí a gente sabe que aquilo não... Mas se sentir mal é parte da ideia de existir. E aí, aquilo passa até a próxima ola vir e acontecer de novo, percebe? Então, na perspectiva da não dualidade, tudo isso está a serviço da gente não existir, da gente existir, né? Está a serviço da gente existir, a gente sente isso tudo e é preso, a gente não muda esses hábitos porque a gente quer existir. Como é que a gente lida com isso, então, na perspectiva da não dualidade? Você deixa essa energia cumprir o tempo dela. A gente não sabe de onde ela vem, né? Então, como é que faz isso? Não reage. Não reage. Ela vai cumprir o tempo dela, né? Você vai falar, putz, sou eu lá. Quando a gente medita na não dualidade, a gente lembra, vocês lembram disso, né? Quem já medita comigo sabe, a gente se afasta. Essa ideia de eu estar fazendo o que tem que fazer enquanto eu estou testemunhando aqui, o eu que existe, que é a única coisa que existe, né? Que esse espírito, o chão da existência é o que existe para sempre, infinitamente, fora do tempo.
Você se identifica com isso e isso vai cumprir o seu tempo ali. E é absolutamente libertador. Porque nós não sabemos quanto tempo vai levar para essa trajetória, né, dessa bola, dessa energia que a gente está representando, quanto tempo leva para ela cumprir. Nós não sabemos o que nós estamos cumprindo aqui. Entretanto, isso não precisa determinar a minha experiência de realidade. E é isso que é super libertador da meditação não dual. Isso pode cumprir o tempo que tiver que cumprir, e vai cumprir o tempo que tiver que cumprir. Mas quem você é não está limitado por esses hábitos. Então a libertação do hábito não é parar com o hábito, que é o que a gente tenta fazer o tempo todo. Lembra? O que a gente resiste, persiste. Não é parar com o hábito. A libertação do hábito é literalmente se libertar em meio ao hábito. É muito doido isso aqui, gente. Primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei com cara de pirulito, assim. Hã? Porque dentro de nós tem esse indivíduo que vai lá e quer fazer as coisas acontecer, né? Exatamente. Ou a gente tem o hábito de se prender na dor e não deixá-la passar. Por quê? Porque nos dá senso de identidade. Então a liberdade que eu tô falando, gente, a felicidade inerente do ser, a liberdade inerente do ser, não é porque a gente foi lá e parou de fazer aquilo que a gente conseguiu parar a bola. Pode ser que você pare a bola, pode ser que você não pare a bola. Eu não sei, não me interessa, não é pergunta. A pergunta é, você consegue ser livre mesmo quando a bola está cumprindo a trajetória dela? Você consegue ser livre mesmo quando você se pega, você se pega reproduzindo esses hábitos? E isso não definir quem você é, nem sua experiência de realidade? Vou repetir. Alguém está pedindo para repetir. Você consegue ser livre em meio aos seus hábitos nocivos? Porque é isso que eu estou propondo aqui. O que eu proponho com a meditação não dual, não, a liberdade ela não é condicionada, gente. Quando a gente fala de amor incondicional, liberdade incondicional, felicidade incondicional, é muito sério o que eu tô falando aqui. Não é assim, ai que lindo, amor incondicional, vamos lá colocar uma figurinha bonita. É muito sério o que eu tô falando. É incondicional. Independentemente da sua experiência de realidade, você consegue ser livre? Porque é o que a meditação não dual propõe. É liberdade e felicidade incondicionais do que você está fazendo, do que você está sentindo. E por que é isso? Porque você não é o que você faz, você não é os seus hábitos, você não é o que você sente, você é algo muito anterior a isso. Então, quando a gente medita na não dualidade e se reconhece, conhece-se de novo, né? Lembra quem você é, que não é essa entidade aqui falando com vocês, né? Isso aqui é uma expressão, é um raio do sol que eu sou. Quando eu paro de me identificar com o raio, me identifico com o sol, pode ser que esse raio tenha que estar cumprindo isso mesmo nesse mundo. Tem que ficar lá mexendo no celular ou tem que ficar lá comendo compulsivamente. Eu não sei o que está atrás disso. Eu não sei por que é assim. É muito maior do que a minha capacidade de entendimento tudo isso, né? Então, a pergunta é sempre essa. Você consegue ser livre em meio aos hábitos nocivos, né? Que a gente entende por nocivo porque não é aquilo que a gente queria estar fazendo, né? Não é o que a gente prefere. A gente não sabe se são nocivos, a gente não sabe o que eles estão lá falando pra gente. Lembra das outras duas lives? A gente não sabe. A serviço do que eles estão. Eu acredito que eles estão sempre a serviço da sua libertação, da libertação da sua consciência dos confins da sua identidade, dos confins do seu ego. A gente medita não para libertar o ego, e daí o ego faz. A gente medita porque a gente libera a nossa consciência, a consciência magnífica, suprema, infinita que nós somos, dos confins da nossa identidade, do nosso ego. É isso. Se manifesta essa liberdade através da forma que eu conheço, da meditação não dual. Na meditação não dual, você vai, por excelência, sentar no chão da sua existência, no sol que você é, né? Se identificar com ele. Com o que a gente faz com os hábitos? Porque o que a gente faz com os hábitos, a gente vai lá e se chicoteia no final, né? Fala, a gente pega um chicotinho bem bom. Todo mundo é bom de chicotinho. Quem tem chicotinho? Eu tenho 3.
A gente pega o chicotinho, ai, fiz isso de novo. Nossa, que mãe terrível, que parceira terrível, que ser humano horrível que eu sou, né? A gente é cheio de chicotinho. E às vezes chicotear é o hábito. E daí você olha para tudo isso e você só observa e nem presta atenção. Deixa isso acontecer. Em meditação, tá, gente? Vocês vão ver que quem me acompanha sabe, meditação não dual é prática de tapete. Mas a hora que você faz ali no tapetinho, a gente chama prática de tapete para quem medita, é prática de almofada, é prática que a gente faz durante a meditação, que tem um impacto fenomenal na sua vida fora da meditação. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. O nosso tempo está acabando. Acho que eu senti que eu devia ter feito essa live em duas sessões também. Mas a gente vai falar desse assunto de outras maneiras muitas vezes, tá bom? Mas só fazendo então um wrap-up do que, né? Uma consolidação do que eu falei aqui. Quando a gente quer se libertar de hábitos nocivos, os hábitos estão lá por um motivo. 2, o motivo último, né? Tem vários motivos, porque eu aprendi assim, porque nasci numa família disfuncional, porque minhas experiências. Mas o motivo último está sempre na defesa da sua identidade, sempre na defesa da sua identidade. E se a gente acha que a nossa identidade tem que ser livre para daí a gente experimentar a felicidade, a abundância e a magnificência da vida, né? A meditação não dual vem dizer para você que não precisa, tá bom? Porque nós não sabemos quanto tempo essa energia vai precisar cumprir. Pode ser que ela cumpra muito mais tempo do que aquilo que você gostaria que fosse. Mas você não precisa saber. Você não precisa saber porque você já é livre independentemente dos hábitos que você acha que te aprisionam. E como é que você sabe disso? Na hora que você pratica a não reatividade, você faz a prática do tudo bem que a gente vai fazer agora e você deixa tudo ser como é. Tudo é perfeito como é, você não precisa interferir. Alguém pode me perguntar, mas daí como é que a gente muda? Eu vou te responder, faça a prática e veja como é que você muda. Observe o que acontece na sua vida quando você se desidentifica de alguém que tem que fazer ou não fazer alguma coisa o tempo todo. O que acontece com a gente, tá bom? Esse é o meu convite para vocês. Fico aguardando as sugestões de vocês sobre o que vocês quiserem falar. Obrigada, Ana Maria, muito obrigada. É um outro jeito de estar no mundo, tá, gente? Eu sou uma artista de paradigma. A gente precisa construir um paradigma novo, né? E é isso que eu quero ajudar, não só ajudar a fazer, eu quero co-construir com vocês, porque junto é muito mais gostoso. Tá bom? Obrigado, amores. Obrigada de novo pelo carinho de vocês, a presença, o tempo que vocês dedicaram aqui. Lembro que no site do saberevolutivo.com.br tem práticas lá, Saber na Prática, áudios, tem práticas meditativas ali para vocês, gratuitas, é só entrar. Muito obrigada e vamos meditar, que foi para isso que a gente veio aqui, né? Para conversar ou para meditar? As duas coisas. Obrigada, gente. Muito obrigada. Vamos lá, então. Eu vou diminuir um pouquinho o tempo da meditação hoje, porque eu extrapolei no tempo da conversa. Obrigada, gente. Live sobre medo. Ótimo. Vou pedir um favor para vocês. Mandem para mim no site ali no Instagram, nas mensagens do saber, tá bom? Eu vou adorar ouvir e vou preparar material em cima disso, por favor. Ok, queridos, postura meditativa, senta gostosinho aí que a gente vai fechar os olhos e ficar junto aqui por 12 minutos hoje, tá bom? Vamos lá? Fechando os olhos, para quem medita de olhos fechados. Quem medita de olhos abertos, mantém o olhar a 45 graus, confortável, repousando, sem focar em nada. O convite de uma meditação é que a gente saia do feitiço do tempo. A nossa dimensão finita
temporal, que é esse eu que a gente chama de eu, é só uma dimensão de quem nós somos. A nossa essência, a nossa verdadeira natureza é fora do tempo, portanto fora do espaço. O que é o mesmo que dizer que ela é infinita. Aprecie isso por uns instantes. E só por agora, ao invés do usual chicote de que você não é como você deveria ser, acredite que você é exatamente como você deve ser. E que aquilo que te incomoda nada mais são do que hábitos, energias que precisam cumprir o seu tempo. Você não precisa gostar. E tudo bem. Aceitar o que é diferente de gostar do que é. E gosto e não gosto são só polaridades necessárias à existência do que a gente chama de vida. Nossas preferências, assim como os nossos hábitos nocivos, muito entre aspas aqui, também são parte da dualidade de tudo que é. E tudo bem. Imagina que a suprema consciência, o grande sol da existência, encarnou em você como raio para viver exatamente o que você está vivendo. Um jeito poético, mas também ilustrativo de pensar isso, de olhar para isso, é como se Deus pedisse licença para você e falasse: me deixa viver essa dor através de você. Que como Deus eu não posso fazer isso. Então ele cria um personagem com as suas limitações, com a sua história, com a sua família disfuncional. Para poder experimentar como é que é viver assim. E quando você briga com isso ou resiste, é Deus ou a deusa experimentando como é que é viver assim e brigar com isso e resistindo. Não tem nada para você fazer aí. Deixe o drama se desenrolar. Você não é o drama. Você não é o ator. Você é só um personagem. Isso tudo é uma fantasia. Descanse na sua liberdade inerente do sol infinito que você é. Se lembre de quem você é. Nós somos só personagens no grande teatro da vida. Aprecie o seu papel, mesmo que ele seja de vilão agora. Até porque, como você sabe, ele muda.
Seu papel muda a cada instante. Aprecie essa diversidade. Tá tudo bem. Não tem nada para você fazer com nada que aconteça. Nenhum lugar para ir, nada para mudar, nada de nada. Tá tudo bem. Inclusive, você ouvir essa live hoje aqui para tomar consciência dessas outras possibilidades também é certo como é. Confie na vida. Quem escreveu essa grande peça de teatro não fomos a minha identidade ou a sua. Confie na grande peça de teatro que é a vida e viva cada instante, cada personagem intensamente. Que essa peça de teatro vai acabar. E pode ser até que você tenha saudade. Você é livre, independentemente da fantasia que você está usando. Sorria, descontraia. Você já chegou até aqui. Aprecie a paisagem.
Muito bom. Vamos voltando. Obrigada. Amores, quando a gente para de manipular a nossa experiência, a gente abre espaço para algo novo emergir na nossa vida. A vida imediatamente agora tá prenha, grávida de possibilidades infinitas, as mais extraordinárias que a sua mente e a minha não conseguem nem alcançar. Tá gravada a live, viu, Ana Maria? Tá aí, vai ficar logo uns minutinhos, depois já fica disponível no IGTV. Então, assim, o convite da meditação não dual é que vocês possam libertar a sua consciência, como eu falei, dos confins das nossas ideias, para que vocês possam apreciar a grandeza, a magnificência que é estar vivo. É para isso que eu trabalho, é por isso que eu estou aqui, porque é um milagre muito lindo para a gente deixar escapar, tá bom? Então, eu peço a vocês que reflitam sobre isso, meditem todo dia. Nós estamos descobrindo os segredos do universo, 20 minutos por dia não é nada, né? Frente ao que está do outro lado da rua ali, pra gente, tá bom? Contem comigo no que eu puder ajudar vocês. Alguém sugeriu uma live sobre medo, vou tratar disso. Algum outro assunto que vocês queiram ouvir. Então fica o convite aí de vocês me colocarem, me mandarem, né, aí nos canais do saber, no próprio Instagram. Tenham um domingo maravilhoso. Se abracem, até quando a gente estiver fazendo feiura, fazendo aquilo que a gente não quer. Gostaria que fosse diferente. Se abrace, se abrace. É o personagem do momento. Curtam, gente, porque é tão breve. E não percam nada, tá bom? Um beijo bem abraçado. Obrigada pelo carinho de vocês, pela gratidão enorme pela energia que vocês trazem para mim. E é isso. Obrigado a todos, porque a gente faz isso junto. E até domingo que vem. E fiquem antenados aí nos nossos canais, tem muita novidade boa saindo do saber aqui, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.